Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada, que às quartas-feiras você já sabe. É o dia que a gente se levanta daquele tradicional bate-papo sentado nas poltronas por entender a importância de analisar os alimentos, de pensá-los, pensar a nossa alimentação como uma arma para cuidar, é claro, da nossa saúde. É o dia, então, da nossa consulta na cozinha. Quero saber se você adivinha quem é o nosso protagonista de hoje. Vamos lá, ele está presente praticamente em todos os cafés da manhã. Ele faz parte, pessoal, daquelas reuniões de trabalho, muitas vezes também do intervalo. Muitas pessoas costumam consumi-lo num intervalo e para muita gente ele representa o fim de um almoço. De quem é que eu estou falando? É do café, é claro, tida como a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para a água. E você já parou para pensar como o café mudou, gente, nos últimos tempos? Hoje em dia a gente fala de café especial, a gente fala de torra, a gente fala de notas aromáticas. Pois é, gente, um simples cafezinho se tornou hoje em dia um universo. E é nesse universo que a gente vai mergulhar hoje juntos. Você vem com a gente? Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo lá no Instagram. @consulta ao Doutor Hit TV é o nosso endereço. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual receita de café você precisa? Para quem já acorda com sono, para quem acordou doce e leve, para quem tá só o estresse matinal, pode ser sincero, clica nessa alternativa se ela te representa, ou para quem acordou zen, mas quer, é claro, manter o foco, clica lá na alternativa. Já te pergunto, tá com seu cafezinho em mãos? Pois então, vamos juntos, pessoal, conhecer sobre a nossa cafeóloga. Pois é, vamos conhecer mais a respeito dela, nossa convidada deste programa de hoje, cafeóloga Amanda Ramos. Vamos conferir. Ela atua na área há 24 anos. Ela encontrou na profissão uma forma de manter viva a memória do pai, que viu o café como símbolo de afeto e também símbolo de conexão. Cafeóloga com formação internacional, ela reúne experiência em todas as etapas da cadeia produtiva, da agronomia até o preparo final. Enfrentou diversos desafios em um setor predominantemente masculino, especialmente no campo e na torra, mas conquistou respeito e espaço com conhecimento, sensibilidade e dedicação ao universo do café. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Dani. Prazer enorme te conhecer. Depois de uma apresentação tão linda dessa, que carinho imenso com a profissão cafeóloga. É uma profissão realmente apaixonante e, como a gente mesmo colocou, majoritariamente masculina. Então, trazer esse afeto, esse carinho para o café feminino na parte de mulher é muito bom. E através de grandes mulheres como você, grandes vozes, isso nos dá muita força. E estamos juntos aqui, inclusive, para conhecer um pouco mais sobre o seu universo. O que faz uma cafeóloga? Qual que é a diferença, por exemplo, entre cafeóloga e barista? Vamos lá. Não há diferença, Dani. Tá. Existe profundidade. Um cafeólogo, ele se aprofunda na função barista, se aprofunda em todos os elos cafeeiros. E ele é necessariamente um barista. Apesar do barista ser a ponta, o último elo, ele é o mais importante, porque é quem evidencia as duas últimas cadeias, produção e torra. Sem o barista, não nasce o café. Então, ele é tão importante quanto na formação de um cafeólogo saber ter essa postura de fazer o café. E de onde que surgiu esse seu amor pelo café? A gente entendeu um pouco que caminhou pelo seu pai, uma forma de manter a memória dele viva. Pois é, na verdade o café ele tem como para todos uma memória afetiva. Muito. Mas o café ele traz para mim, ele remete ao único momento que eu tinha com o meu pai, às 4h30 da manhã, onde até cantava aquela música, tá na hora, vambora, vambora. E era o horário que ele levantava e passava o café. E eu sentia vida.
E eu falava, gente, é a bebida, mas não, era o momento com meu pai. E eu quis trabalhar com algo que me remetesse exatamente essa sensação todos os dias. Então, Que Senhor lindo Café isso. me traz isso. Que bacana. E aí eu queria entender, o Brasil ele é o principal produtor de café. Isso quer dizer que a gente tem o melhor café? Sim, nós temos os melhores cafés, o melhor terroir, a melhor terra para que se tenha uma fertilidade do café arábica, o café canéfora, robusta, conilon. Nós temos o melhor terroir. Então, por isso, nós somos os maiores produtores, principalmente em Minas Gerais, sendo os maiores produtores de café, mundialmente conhecido. E aí eu queria entender, se somos o maior produtor de café, por que você precisou ir para fora do Brasil para buscar tanto conhecimento? Pois é, infelizmente nós temos uma ação acadêmica voltada para profissões que eram do momento. Tá. Ninguém falava sobre café. Em 2000, Dani, era uma incógnita se ia dar certo, se não ia dar certo. Apesar de ser a bebida mais consumida no mundo, nós temos intimidade com essa bebida, mas não temos conhecimento. Então, o que ocorreu que na Itália, eles têm um domínio sobre a prova do café, a faculdade do café está presente lá, através do grande e eterno Ernesto Illy. Então, eu tive a oportunidade de buscar lá fora fundamentos que são nossos, mas que é visto de forma mais perene. Aqui no Brasil faltava mesmo esse olhar. O que não desisto, que eu ainda acho que teremos uma faculdade do café aqui. Muito bacana e queremos que esse momento aconteça assim de fato. O que aconteceu com o café? E como eu disse até na introdução do programa, né? De um simples cafezinho, hoje a gente tem tantas variações, tantos diferenciais, forma de preparo. O que aconteceu ao longo desse tempo? Nós vivemos, Dani, na quinta onda do café. Quinta onda? Quinta onda. A primeira onda, assim, vou explicar rapidamente. Tá. A primeira onda falava que café fazia mal, né? Sim. A segunda onda, nós éramos coadjuvantes do leite. Então, o café misturava-se ao leite ao café da manhã. Tá. Na terceira onda, começou a dissemir a parte de café tomado fora de casa, nas cafeterias. A quarta onda fala-se de métodos de preparo. Todo mundo tem uma prensa francesa em casa, ou uma moquinha. Então, isso já mudou o nosso conceito. E a quinta onda já fala-se da tecnologia no café. Já estão se falando de máquinas que torram o seu próprio café em casa. Olha só, gente. Então, o café ele veio crescendo conforme o público foi amadurecendo. Um produto milenar, que não é de origem brasileira, do Iêmen, na África. Foi encontrada a primeira planta na África, através de um pastor chamado Caldi, que ele leva aos monges e traz essa beleza de planta descoberta, pela primeira vez tomada macerada, depois feito chá. E aí, eis a bebida dos anjos. Até hoje, o café nos guiou aonde ele queria chegar. Então, Que muito bacana, bonito. gente. Que lindo isso, tanto conhecimento por trás dessa fruta. Uma fruta. Que faz parte da nossa vida e que faz tanta diferença. Eu tenho certeza que para quem gosta de café, é praticamente impossível começar o dia sem tomar ali a sua xícara de café, o seu cafezinho sagrado. E aí eu queria te perguntar uma coisa. O que eu devo fazer pensando em fazer um café de qualidade? O que é um bom café? Legal. Dani, eu vou começar pelo que não fazer. Ah, uma ótima. Um bom Porque direcionamento. O que não fazer vai resultar numa experiência incrível no café. Tá. A primeira coisa que nós devemos pensar, eu devo ferver a água? Sim, nós estamos acima do nível do mar. A água nunca se mantém a 100 graus. Ela vai abaixando grau em grau. E ela tem que chegar a 94 graus e 92 para se passar. A água é um solvente natural, onde ele dilui as partículas e os sólidos desejados do café. Olha isso. Então, nós vamos usar uma água que foi fervida assim, ela não queima o café, isso é mito. Café chega a 210 graus, um bom café, ele não seria com a água que ele iria queimar. Tá. Mas ele não pode estar em estado de fervura, por ser um solvente natural. A primeira coisa que eu vou fazer, ou melhor, que eu não devo fazer, é não escaldar o filtro. Eu preciso saturar esse filtro por 3 motivos. O primeiro, tirar o gosto de celulose do café. Isso interrompe. Segundo, abrir as tramas do filtro. E a terceira,
você vai aquecer o seu método impedindo que as partículas se amarguem ao bater na parede do porta-filtro. Olha, gente, Então, vamos quanto lá. conhecimento. A primeira coisa é realmente lavar. Tá. Aí você fala, Amanda, como é que você faz em casa? Eu lavo primeiro na torneira, depois aqueço o método com água quente. A água, Dani, sai até amarelinha, de celulose mesmo. Então, a gente pode ver aqui que a água sai até um pouco turva. De fato, há uma interrupção de sabor aqui, de celulose, né? Tá. Ou seja, gente, gosto de papelão mesmo. Eu dispenso essa água. A grosso modo, um gostinho de papelão. Papelão. Dispenso essa água e eu vou dar um segredo para quem quer fazer o café com a receita correta. Amanda, como que eu faço o café em casa como os baristas de cafeteria? Muito simples. Pega o seu celular. Essa dica já. Pega o seu celular, coloca lá o time e você vai calcular. Deixa ele paradinho lá. Primeiro de tudo, moer na hora. Café, isso eu queria saber. moeu, perdeu. Ele vive 10 minutos. Ele começa a oxidar. Vive não, café não morre, café envelhece. Ele oxida e vai caindo a curva em 10 minutos. Então, a partir do momento que você moe o grão de café, você tem apenas 10 minutinhos para consumi-lo. exatamente. Então, você praticamente já respondeu a pergunta que eu iria te fazer, se a escolha, né, por onde que deveria caminhar a nossa escolha, se é já moído ou se é o grão. É o grão. É o grão. Café de qualidade é vendido em grão, sem medo algum, que não possui nenhuma interrupção de galhos, folhas, misturas, aditivos, não. Ele é feito exatamente para que possa ser visto. E ele, Dani, uma marca de torrador, de mestre de torra, é o fio dourado no meio do grão. Isso mostra que a torra foi bem feita, que ela é fresca. Será que a gente Pode consegue pegar. mostrar essa imagem? Um fio dourado. Deixa eu pegar um aqui. Tá. Se vocês precisarem, nosso diretor Bacarini, que eu retire de repente isso para mostrar o... Só um grãozinho que grãozinho? vai estar bem dourado. Ó, só para vocês verem que a minha mão tá até vermelhada. Só fica segurando na mesma posição. Isso, que aí a câmera já vai chegar. Opa! Pra gente mostrar que o que importa, ele tem isso. O fiozinho dourado bem no meio do grão. Isso é sinônimo de qualidade. E a Perfeitíssimo. cor da torra é a torra média. Olha o cheiro, torra gente. média evidencia sabores. delícia. Torra escura mascara defeitos. Então, aquele café negro, preto, é um café carbonizado. Nós vamos ver aqui, Dani, que ele tem um tom amarronzado e até avermelhado. Tá. Dependendo das suas notas sensoriais. Eu trouxe aqui um café que ele é de chocolate, avelã, e ele tem notas de mel silvestre e uma acidez baixa e um corpo bem equilibrado, ou seja, um corpo presente. O que é corpo, Amanda? O que tanto esses baristas falam de corpo? Eu queria entender o que importa. É a acidez, o corpo, que mais? O que importa é a acidez, é o conjunto entre a acidez, a doçura e o corpo. Nós chamamos de corpo, alma e coração. Que lindo! É o que compõe uma xícara. Perfeito. E aí, o que importa, então, em cada um deles? O que você vai sentir? A acidez vai se sentir na lateral da língua, que vai salivar. Pode ser uma acidez cítrica, uma acidez frutada, uma acidez láctea, uma acidez negativa, como fosfórica, acética. Então, aí depende do seu paladar. Não vão sentir esses defeitos. Vocês vão sentir salivar ao lado da língua, é a acidez. Tá? Que esbarra, leve lembrança no amargor. Tá. Mas não é amargor de fato. Amargor. Obrigada, Dani. Acho que por essa descrição a gente está chegando. Tá chegando. Aonde importa. Lá, esse amargor. Ele traz, na verdade, a repulsa. Se ele for amargo de fato, o corpo rejeita. Entendi. Como veneno. Nós estamos preparados para nos defender. Então, se fosse amargo, ele jogaria para fora. Então, a acidez nada mais é do que uma leve lembrança de um começo de corpo que esbarra no amargor, que é presente na xícara, é benéfico. Precisa ter, tá? E a segunda sensação que nós vamos ter é a doçura, gente. Pasmem, não é doçura da sacarose, é da frutose. Então a gente, olha esse aroma,
essa fragrância, né? Aroma. Tudo que é seco é Ai, aroma. que delícia. A partir do momento que é molhado, chama-se fragrância. Fragrância. Então, para não errar, Dani, eu vou usar uma colher de sopa Tá. para cada 100 ml de água. Então, aqui eu vou fazer 300 ml, eu vou usar 3 colherzinhas. Que nós, barista, chamamos de 10 para 1. Tá? Então, eu vou usar 30 gramas de café para 300 ml de água. 10 gramas para cada 100 ml de água. Perfeito. Tá? Então, eu usei 3 colheres aqui desse café e vou chegar a 300 ml de água. Aí, gente, o que importa a balança? Para nós não errarmos, café começa a cair de 2 minutos e 50, o que é benéfico, a 3 minutos. Sendo isso, Dani, o que passa de 3 minutos são só amargor, só sólidos indesejados. Então, nada de passar seu café e escovar os dentes e falar no telefone. Ah, e o povo de casa, eu tenho certeza que está se reconhecendo assim como eu. Sabe aquela coisa de deixar cair o café? Exatamente. Não Coloca pode. ali, vai fazer alguma coisa, resolver algo rapidinho? Não, Só para não ganhar pode. tempo? Não é o momento, gente. Não é o momento. momento. É diferenciado a partir de hoje pra gente, combinado? É uma alquimia, é uma ciência física e química. Tá. E eu não vou te interromper, mas você tem uma pergunta muito legal sobre moagem, gente, que eu andei sondando a ficha da Dani. E eu vou falar sobre a moagem, quando ela me perguntar, mas tem algo muito legal que vai esbarrar no tempo. E aí a primeira coisa que eu faço é um primeiro contato com a água, que chama-se pré-infusão. Eu vou molhar o grão o suficiente para que ele umedeça, não que ele submerge. Esse primeiro início está tirando a acidez. Se você interrompesse a extração agora e provasse, era ácido puro. Tá. Espero 30 segundos, lembra do meu celular? Sim. Aperto o time, 30 segundos eu vou aguardar. Tá. Deu 30 segundos, eu vou fazer o primeiro ataque. Eu vou até a metade do meu método, ou seja, se eu vou extrair 300 ml de água, eu vou até 150, contando já com um pouquinho que eu coloquei. Aquele primeiro momento, se eu ingerisse aquele café sim faria mal para o estômago, por exemplo? Não, a acidez não faz mal para o estômago. O que Tá. faz mal para o estômago é uma outra coisa chamada cafeína. Tá. Ela tem o seu lado vilão, mas tem o seu lado amigo também. Esse movimento é chamado de primeiro ataque. Ele traz o doçor, a doçura do café. Então, aqui já está mesclado acidez e doçura, mas falta aquele tchan, que é o corpo. Eu aguardo 1 minuto. Tá. Deu 1 minuto, Dani? Percebe-se, eu só fiz 2 movimentos. Pré-infusão, primeiro ataque, e agora eu vou no último ataque que eu vou resgatar o corpo. Sempre desenhando o método. Olha a espuma que está fazendo, Dani. Isso mostra que a torra é fresca. Não derruba as paredes. Mantenho, porque o que já colou nas paredes já foi extraído. Mantenho o meu meio, sempre trazendo o café para fazer uniformemente a sua molhada, né? Deixar ele úmido. E vou circulando, ajudando a percolar. Então, quando eu ajudo a percolar, a escorrer melhor, eu ajudo a V60, que é um método nipônico japonês da Hario, que traz uma série de benefícios para esse café. E eu vou trazendo ele para cima para dar os 300 ml. Ó, já está quase chegando aqui na minha xícara. Olha quanta sabedoria que existe, pessoal, para fazer ali um cafezinho que pode mudar o seu dia, até o seu humor. É o seu humor. Olha que maravilha isso. Queria que você falasse pra gente sobre granulagem. Olha só, gente, a Dani estudou de verdade. Ela estudou. Juro que, olha, gente, pra mim esse universo, não sei você aí que está me assistindo, mas eu ainda não tenho tanta familiaridade. Eu falei, nossa, eu vou entrevistar uma cafeóloga, eu preciso entender um pouquinho para saber quais perguntas que eu devo fazer. Você sabe, Dani, que eu vou em muitos programas e sou muito bem recebida, graças a Deus, tive umas portas abertas incríveis. Mas é a primeira entrevistadora que submerge ao meu universo. Ai, que lindo isso! Então, parabéns pela consulta, pelo interesse. E obrigada. é nosso esse conhecimento, né? Eu só fico de olho, Dani, porque as últimas gotinhas amarga completamente o café. Tá, então você tem que tirar antes. Eu vou ficar olhando para tirar antes. Aqui, para Tá. mim, já deu os 300 ml, eu vou sacrificar a minha extração.
Tirando. E aí nós vamos ver o leito que vai se formar e como as últimas gotas é de pirona puro. É A mesmo? cafeína, ela é insípida, porém inodora. Ela não tem gosto, ela não tem cheiro, mas ela tem gosto. Então tem que tomar cuidado que ela amarga mesmo. Então olha só, a coloração do nosso café. Eu homogenizo o café, mesmo sem açúcar, porque ele está em 3 camadas. Acidez, doçura e corpo. Aí agora você está misturando. Eu estou homogeneizando, misturando. E aí eu vou te servir, Dani. Você vai ver que café... Chegou um momento que eu quase não gosto, viu, Quase gente? não gosta, né? Merecido café. Olha essa coloração, gente. É quase um conhaque. Olha, que A cor honra, eu tem a diria. ver com a cafeína e a intensidade? Olha, vou ser bem honesta, peço que vocês, inclusive, que estão me assistindo, concordem comigo ou discordem, obviamente, mas, para mim, se eu estivesse fazendo um café como esse na minha casa, eu imaginaria, é um chafé. Exatamente, ele tá mais aguadinho, porque a cor é completamente diferente. Exato, na verdade é uma torra média, ele não precisa ser carbonizado para ser café. E café bom oxida rápido, ele esfria muito rápido. Então a gente faz uma casinha. Porque também tem todo um jeito, gente, para tomar o café. Exato, faz uma casinha. Tá? Você vai sentir um chocolate, Dani. Gente do céu. Puxa bem, pode vir uma nozes. Se concentra. Eu sinto como um avelã, sabia? Avelã, então é bem apurado o seu paladar, muito bom. Tem avelã no café. Nossa, que delícia. E aí você prova. Ele quente, você não vai ter muita sensação. Depois dele esfriando, degradando-se os óleos essenciais, você vai sentir a doçura. Ó, esse método é o que traz equilíbrio na xícara. Vê se Eu só tenho um medo de existir para a Dani o café antes desta consulta e o café depois dessa consulta. Só esse medo. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, gente. Eu sou suspeita em falar, é o café que eu amo e Que delicioso. muito gostoso. Leve, suave, não tem pesar, não tem açúcar. Então você está tomando um café sem açúcar, não há necessidade de pôr açúcar nesse café. Essa parte eu confesso que eu já superou? consegui superar, de tomar café sem açúcar. Nossa, é um passo muito grande. E eu te Existe- confesso que foi no momento que eu tava começando a fazer uma dieta e aí pediram para eu tirar o açúcar de fato. Eu falei, bom, preciso tomar um cafezinho, vou sem o açúcar mesmo. E depois foi para mim um caminho sem volta. É. Porque ainda tentei, falei, agora eu já posso e tudo mais, e eu realmente nunca mais consegui. Foi de fato O dessa paladar forma. educado, Dani, ele não retrocede. Isso é muito legal, que uma vez que você educou seu paladar, ele raramente retrocede. Ou melhor, ele não retrocede. É sempre buscando o melhor. Olha aqui, pessoal, já recebemos perguntinhas da nossa audiência e claro que eu vou trazê-las. Primeira pergunta do João Pedro, de Belém. Seja muito bem-vindo, João Pedro, à sua consulta. Trabalho de madrugada e o café é o meu companheiro. Eu costumo deixar o pó já no coador à noite para facilitar. A cara. Antes de eu terminar a pergunta, olha a carinha da Amanda Ramos, nossa cafeóloga. Então vamos lá, vou seguir aqui na pergunta do nosso telespectador. Isso afeta o sabor? Tem algum jeito melhor de agilizar sem perder a qualidade? Gostei dessa Gostei pergunta. dessa pergunta, muito bem pontuado. Como o café é um organismo vivo e após moído ele vive somente 10 minutos, ele oxida, ele envelhece, o ideal é deixar sempre no saquinho, já, se quiser moer, pode moer, mas com a válvula, que permite que o oxigênio só saia, não entre. Olha que bacana. 3 inimigos do café: oxigênio, luz e umidade. Tá. Então colocou no saquinho, dobrou, passou o elastiquinho, colocou na tapoeira escura no fundo do armário. Sim. E não tem jeito de facilitar esse ritual. Ele tem que ser feito na íntegra. Que bacana, gente. E aí, então, ele deixa ali do jeitinho Ele dele. deixa já moído, mas Tá. dentro do pacotinho com válvula, Bem amarradinho, escondidinho, como se fosse esconder mesmo, viu, gente? E aí você vai usando a sua proporção de acordo com o que você vai fazer. Deixar ele aberto ao oxigênio já invalidou as notas e só o que vai resistir é a cafeína. Perfeito. Tá. Por
isso que é importante ficar atento, João Pedro. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta, que enriqueceu demais o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que muita gente às vezes quer agilizar, fazer um passo a passo diferenciado e tem regras ali a serem cumpridas para que você consiga ter esse momento do café, que é essa alternativa que a gente está trazendo nessa tarde para você. Mudar um pouco a sua forma de consumir café para que você consiga, de fato, aproveitar e absorver tudo que esse grão tem a te oferecer. Mais uma perguntinha da Marlene de Pouso Alegre, Minas Gerais. Boa tarde. Aqui em casa a gente sempre passou o café no coador de pano, igual a minha mãe fazia. Mais uma vez, uma reação um pouco complicada aqui da nossa cafeóloga. Mas agora estão dizendo que o filtro de papel deixa o sabor diferente. Isso é verdade? Qual é o melhor para manter o gostinho, então, do café da roça? Olha só, agora a gente tocou num ponto muito interessante. O coador de pano, a dona Melita, ela inventou o filtro de papel justamente porque o coador de pano não tinha como você repetir o café que você acertou. Então ela criou o coador de pano através de um coador de papel através de um papel mata-borrão com uma canequinha com 3 furos. Da escola do filho, ela pegou o caderno, tirou o papel, colocou o filtro e voilá, nasce o Melita. Então, não é que o filtro de pano, ele é negativo, mas também não é positivo, ele não tem segmentação, eu não consigo repetir a bebida. E, de fato, há que se ter uma higiene exacerbada, justamente para que você não contamine o seu café com atributos negativos, como mofo, outros cheiros de café, produtos de limpeza. Então, não é um método eficaz. A gente deixa para a avó, que ela sim sabe fazer o café de papel de pano, viu? De coador de pano. Então, não aconselho como barista. É um método romântico, que traz memória afetiva, como o da fazenda. Mas o ideal é que se tenha uma higiene muito em cima. E aí, então, o bacana é que você recorra aos coadores que nós temos aí disponíveis. Tem algum que você olhe e fale, essas características são interessantes e você deve investir? Olha, primeira coisa é a gente abrir mão de que só existe uma forma de fazer café. Café, ele é um universo com mais de 30 mil possibilidades, se você for analisar. É uma fruta que está em constante mutação. Então, foi criado cada método que pudesse evidenciar o que o café tem de melhor. Então, a primeira coisa, gente, muito simples, leia o rótulo. O que diz o rótulo? Café equilibrado, acidez baixa. Então, eu vou fazer a receita. Aí tem que fazer um cursinho com a Amanda Barista. Maravilhosa! Muito bom. Ok. Vamos falar um pouquinho de granulagem? Vamos. Que palavra é essa que estamos trazendo para você? Granulometria. Granulometria, perdão. A granulometria... Vamos falar então um pouquinho de granulometria? A granulometria é a ciência que estuda o grão. Então, assim, no café de mercado, se puder mostrar como ele fica depois de extraído, ele está em pozinho, efeito talco. Aqui, a granulometria se abriu. Ou seja, deixa eu virar aqui na câmera, aqui, pronto. Olha só os pedacinhos que eram tão fininhos, inchou. Olha que lindo isso. Então, a gente chama isso de granulometria, espessura do grão, aonde eu vou controlar o time. Se a espessura estiver correta, ele vai parar em 3 minutos. Se ela estiver muito fina, ele vai passar os 3 minutos. Se estiver muito grossa, não vai chegar aos 3 minutos. Porque se você imaginar uma cama de pedra, passa rápido a água. Uma cama de areia fininha, retém. E uma cama entre areia e pedra, média, é o que segura o fluxo de água. Existem muitas variáveis, Dani, que a gente vai ter que fazer um programa só disso. A granulometria é a ciência de espessura do grão, aonde se controla o tempo da extração. Olha que bonito, gente, isso. Então, a espessura tem a ver com o tempo de extração. Agora, uma pergunta provocativa para o pessoal de casa. Quem tem mais cafeína, o expresso ou o café filtrado? Vamos deixar para a próxima, Dani? Olha! A gente vai deixar para o segundo bloco? Vamos chegar para o segundo bloco? Vamos ver se vocês Vamos entenderam. repetir, então, essa pergunta para quem estava desatento, porque a gente vai trazer essa resposta no final do segundo bloco. Exato. Então, vamos aí, Então, faz vamos lá. de novo. Quem você acha que tem mais cafeína? Uma extração de expresso na máquina ou uma extração de filtrado ou coado feito em métodos?
Com esta pergunta aqui da nossa cafeóloga, a gente vai para um rápido intervalo e eu tenho certeza que você vai continuar ligadinho aqui na nossa consulta na cozinha, porque você vai querer, obviamente, saber essa resposta. Te espero! Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor, ou melhor, Consulta na Cozinha está de volta. Para você que chegou agora, estamos mergulhando, pessoal, no universo do café, porque foi-se o tempo que o café era só um cafezinho. A gente está falando sobre grãos especiais, formas de torra, formas de preparo, enfim, a conversa está interessantíssima. E eu queria, claro, te convidar para você embarcar nessa com a gente. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta na cozinha é importante, é interessante, estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar a esta pessoa que precisa da nossa informação, obviamente. Te convido também a você participar dessa consulta, ela foi marcada para você, então encaminha para a gente a sua dúvida, também o seu relato, pelo 0 operadora 11 3337 5886. Temos a nossa clássica enquete em seus minutos finais. Corre lá no Instagram, @consulta-o-doutor-HitTV e participa da nossa enquete. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, qual que foi a pergunta que nós colocamos por lá? Qual receita que você precisa aprender hoje? Para quem já acorda com sono, para quem acordou doce e leve, para quem tá só o estresse matinal ou para quem acordou zen, mas quer, é claro, manter o foco. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar a nossa cafeóloga, Amanda Ramos. Te agradeço demais por essa participação, você compartilhando com a gente tanto conhecimento, enriquecendo muito mais o nosso saber hoje. Eu que agradeço essa delícia de bate-papo. Meu pai falava que ninguém começa uma guerra tomando café. Isso é uma verdade. Você apazigua tudo tomando café. Um bom convite para café muda toda a história. Parece até que você raciocina melhor quando você simplesmente pensa em sentar para tomar um café. Parece que você já se coloca no momento presente. Eu tenho um pouco essa sensação. É verdade. Essa magia do café é uma coisa muito interessante. Café é uma bebida que há muito tempo é trazida com essa lucidez que o café nos traz. Ele nos coloca no eixo. Diferente de um vinho que você toma para fugir um pouco da realidade. Café te traz para o eixo central. Exatamente. E é muita muito gente gostoso. toma um café para acordar, obviamente, para trabalhar melhor. Eu só começo meu dia depois que eu tomar meu cafezinho. Tem muito disso. Tem muito disso. E ele é cultural, como a gente frisou no primeiro bloco, dizendo que o café é a segunda bebida mais tomada no mundo, só perde para a água. Eu nem considero a água porque ela é meio de vida. Exatamente. Então, para mim, é a primeira bebida mais tomada no mundo. Porque aí você sai do universo daquilo que você precisa tomar de fato para sobreviver. Exato. O café é uma escolha. É uma escolha. E como sendo uma escolha, ele é o primeiro, sim. Vamos só falar um pouquinho sobre a enquete que a gente trouxe antes do intervalo. Para quem chegou agora, a gente tem aqui uma pergunta, uma provocação da Amanda para os nossos telespectadores. Vou deixar com ela. Olha que responsabilidade. Vamos lá. Quem você acha que tem mais cafeína? O café expresso retirado de máquinas ou café filtrado ou coado retirado de métodos? E aí? Iremos trazer esta resposta mais lá no final do programa, junto, é claro, com o resultado da nossa enquete. E agora vamos só passar um pouco pelas diferentes formas de preparo, porque muitas vezes a gente não tem noção da variedade que existe mundo afora, não é? Exato. Há uma complexidade muito grande, porque nós temos uma variedade de formas de se extrair o café. Cada método, Dani, vai evidenciar uma reação do café. Tá. Então, quando eu leio no meu café, no rótulo lá, acidez alta, corpo equilibrado, eu sei que cada método vai corresponder a esse resultado. Por exemplo, o coar, que eu tenho um orgulho muito grande para falar desse método, o coar nada mais é do que um método criado por um brasileiro, Fernando de Sá. E esse método, ele tem 16 sulcos, onde ele vai expandir o café, trazendo um orifício bem menorzinho do que a melita, do que a V60, e ele vai percolar. Métodos que escorrem, eu não mexo com a colher. Métodos que ficam em infusão, paradinho, eu mexo com a colher. Mexe com a colher. Tá? Então tem toda uma história para se falar de métodos. Tem o americano, a Aeropress, o alemão,
Chemex, nós temos até o árabe, o ibre, que é aquele que ferve 3 vezes na areia. Ele cozinha com cardamomo e especiarias. Então tem uma série de formas de se fazer o café. A gente tem também a V60, que é a mãe dos métodos, que vai trazer o equilíbrio na xícara e que ela, até vou mostrar aqui, ela é bem interessante porque ela é acessível, Tá. ela tem uma abertura bem maior do que a Melita, filtro de coador, né? E ela tem ranhuras que também faz a expansão do café, liberando mais espaço para que o café tenha mais sabor, tá? Então aqui se tem um café equilibrado. Não sei por onde começar? V60. V60. V60, que é um ângulo em em 60 graus e um formato em V. Por isso que ela recebe esse nome, Rario V60. Fiquei muito curiosa neste daqui. O que esse seria é um querido. esse instrumento? Fazer café. Vamos lá. Para fazer café Pra também. fazer café. Esse instrumento, esse acessório, Tá. ele foi criado por Adlan Adler em 2005, aonde ele transformou a sensação do expresso com a suavidade do coado. Então, de um lado nós temos um resultado, ok? Um lado eu tenho resultado, de outro eu tenho outro resultado. E é sob pressão. Olha, que bacana. E eu vou ter um expresso de mão, que é feito, gente, Então, essa maquininha aí é pra gente fazer um expresso de mão. expresso de mão. E o filtro de papel dele é específico. É um Tá. redondinho, uma bolachinha, que também deve limpar. Você que assistiu o primeiro bloco já aprendeu que deve se saturar o seu filtro. Então, aqui nesse pequenininho também deve passar água quente. Pra tirar aquele gostinho de papelão. Então, esse é muito interessante. Ele é tão importante na cadeia dos baristas que tem um campeonato só dele. É mesmo? É, campeonato de Aeropress. E aí, o que é avaliado? É avaliado todo o equilíbrio da acidez, doçura e corpo, só que como é um método que entrega acidez e corpo, vai se pedir o juiz na xícara qual o resultado esperar daquele café. E o barista precisa narrar aquele resultado, que ele vai encontrar na xícara sensorialmente. Olha só, gente. Bem... Quanto conhecimento! Bem, assim, com regras claras, objetivas, a gente estuda café, existe um protocolo da SK, Association Coffee America, ou BSK, Brasil Association Coffee America, que traz esses protocolos em campeonatos para que a gente possa extrair o melhor do café. É, gente, É café levado a sério. É coisa seríssima. E aí eu queria entender um pouco sobre essa questão da harmonização, que muito se fala hoje em dia, não é? E essa harmonização não necessariamente é com comida, ou também? Também, o que acontece? A harmonização, ela pode ser por semelhança Tá. do que tem no café ou por contraste, o contrário do que se tem no café. Exemplo, se eu tenho um café de chocolate cuja acidez é baixa e o corpo é elevado, eu vou harmonizar com uma acidez, um morango, que vai me trazer o que teoricamente iria compor a xícara. Então eu harmonizo por contraste. Tá. Se eu quero evidenciar o sabor do café de chocolate 70%. Eu pego uma barrinha de chocolate 70% ou caramelo salgado, dou uma mordidinha, espero um momento até meu corpo entender que eu estou tendo aquela sensação. Pego o café, tomo também o café para o corpo entender que o cérebro entender que eu vou compor e tomo os dois juntos. Isso é uma degustação de harmonização, é uma degustação guiada. Olha só. Só que então você depende de todo um preparo que precisa ser feito, principalmente com relação ao psicológico daquele que vai degustar. Sim, exatamente. O análise sensorial, cada um tem a sua biblioteca sensorial. Por exemplo, Dani, se eu falar para você, fale o gosto de morango, você vai falar rosinha e docinho. Porque nós fomos criados assim, com aquela palavrinha, né, de um queijinho que vale um queijinho. Então a gente cresceu com esse sentimento. Mas prove o morango com atenção. Ele é salgado e ácido. Nossa. Então há que se educar a nossa galeria sensorial.
Exatamente, porque tudo isso daí contribui para aquilo que você vai receber de informação daquilo que você está ingerindo, Exato. no caso o café. Exatamente. O café, ele nada mais é que um amplificador de sabores. Então ele vai ampliar o que ele já tem. E essa coisa do, eu preciso limpar o meu paladar para então tomar o meu café. Isso, a gente já está indo para um lado bem Técnico. Acadêmico. Sim. A Dani pega pesado aqui, viu, gente? A cafeóloga tá suando aqui. Então, o limpar o paladar não é com água com gás. Atenção, cafeterias de todo o Brasil. Parem. Como assim? Pois é, isso é um mito que veio da França. Mas é um clássico. Opa! Olha, mas é um clássico, então, que a gente tem, não é? Muitas pessoas vão ali numa cafeteria, pedem um cafezinho e vêm. A água com gás, ela cientificamente arranha as papílulas Tá. da sua língua, fazendo elas ficarem ásperas. E você vai ter uma sensibilidade exacerbada do café naquele momento e vai estranhar. Então, ela não limpa, ela apenas aflora as ranhuras. O que limpa, de fato, é bolacha de água e sal. Momento de silêncio. Eu vou deixar esse momento porque nós estamos reaprendendo tanta coisa aqui hoje, nessa tarde. Bolacha de água e de água e sal. Um pão de água e sal, porque ele sim zera essa experiência sensorial e abre as portas para o neutro. E aí ele começa a receber a sensação de novo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque todo esse universo, a gente estava falando sobre preço e valor e tudo mais, você acredita que em algum momento não muito distante, este café que nós estamos trazendo aqui, compartilhando, levando para o pessoal de casa, vai ser democratizado de alguma forma? Dani, eu tô no café há 24 anos e eu acompanhei algumas cadeias e acompanhei algumas fases do café. E, sinceramente, eu não acredito que chegue para todos. Eu acredito que vai ser como o vinho. Nós vamos ter o público do vinho de menor qualidade, porém que agrada também, e vamos ter o público de maior qualidade que agrada também. Então, nós vamos sempre existir o café de base. Entendi. Isso não, os mais velhos carregam esse peso de que o café era tomado daquela forma e será tomado daquela forma. Você que vai para lá, menina, com essas parafernálias. Eu quero meu pano. Então vai existir, vai sempre existir. E cada um, obviamente, do melhor jeito, da forma como achar, porque o café do dia a dia, ele tem tudo isso, né? Tem. Toda essa história, toda essa memória afetiva que a gente tem e que a gente continua criando. Continua. Isso é um fato. Eu costumo brincar que eu falo assim, a xícara bebeu, eu falo com meus baristas. O que significa isso? Você está satisfeito com o café que está fazendo? Então não tem nada de errado. Continue. Exatamente. Temos mais uma perguntinha da nossa audiência, Cida aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda à sua consulta. Aqui no sítio, a gente torra o café no fogão a lenha. Tem como saber se a torra ficou boa só pelo cheiro e pela cor? Tem alguma dica para não errar no ponto? Nossa, Uma pergunta Cida, bastante né? específica, Cida. Tá, a Cida, na verdade, a torra, ela é uma ciência, ela é uma alquimia, que passa por alguns perfis, algumas fases, como pirólise, Maillard, secagem do café, passa por pop, crack, caramelização, que isso nós temos que ter um parâmetro de evolução para que se possa acompanhar o que está acontecendo com o grão. No fogão a lenha ou no próprio bolinha, que eu acredito que é o que você use, não tem como a gente mapear essa torra. É como fazer o café no coador de pano. Não se tem como estudar onde parou, onde interrompeu, onde cresceu, onde evoluiu ou onde declinou. Então não tem como mapear. Tem como saber pelo cheiro? Tem. Tem como saber pela cor? Tem, mas não é uma ciência exata. Você sempre vai depender do seu sensorial, que um dia pode estar diferente do outro. Muito bacana trazer essa informação, que não é tão fácil, não é tão simples. Voltando a falar um pouco sobre harmonização, qual é a harmonização mais inusitada que fez mais sentido que você já fez na vida? Eu faço muitas experiências, Dani. Tá. E uma coisa que eu entendi que a acidez é contraponto de doçura. Então, se eu tenho um café muito doce, eu vou harmonizá-lo, vou impactá-lo com uma acidez que ele vai equilibrar. Então, eu trouxe o morango, que é o caso desse café aqui, e uma mais inusitada que eu descobri faz recentemente é com a tâmara. Olha só.
Para mim, morango e tâmara já é uma combinação sensacional que faz todo sentido, mas com café, confesso que não imaginaria. Então, eu te convido, Dani, a experimentar, se possível, Claro. o café com tâmara e o café com o morango e o café com o próprio chocolate que compõe a composição da torra. Então, você vai ver que são 3 sensações diferentes no mesmo café. Ele já está friozinho, já está no ponto de experimentar, porque para experimentar o café tem que estar frio. Nós degustamos ele numa posição mais morna para o frio. É mesmo? É, o quente ele não traz nada. Mais uma informação que você aí de casa precisa obter. Aquela história do café super quentinho, a temperatura ideal então é um café morno para frio. 86 graus. Você vai consumir o café mais baixa temperatura e vai conseguir sentir a doçura, sentir tudo que ele tem para entregar. Inclusive, ele está mais ácido e mais doce agora do que a gente tomou. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos então conferir essa então, diferença. Vamos pôr essa... O ideal é que você acostume-se a ter uma evolução gustativa, né? Prepare-se para o morno, para o quente, para o frio, tomando todo dia um pouquinho em temperaturas diferentes, porque nada que choca fica. Então, a gente precisa ir se acostumando com o novo. E aí, como que eu faço aqui, então, Você primeiro vai provar a fruta sozinha. Tá. E vai ver o que ela tem lá para te oferecer. Fica... As duas? As duas. Pode ser uma de cada vez. Tá. Depois você vai tomar com o café sozinho e depois vai unir a fruta e o café. Então, primeiro eu vou de fruta sozinha. O morango. Diz o que você sente. Primeira coisa que vem na cabeça. Ácido. Ácido. Ah lá, fecha até os olhos, né? E um pouquinho de sal, não é? Um pouquinho de sal. Esse é o verdadeiro sabor do morango. Quando você descreveu o sal do morango, eu falei, nossa, mas faz todo sentido. É verdade, né? A gente não tem essa... Não. Agora a tâmara. Essa é uma doçura da frutose. Bem elevada, né? Para mim, a tâmara era extremamente doce. Ousaria dizer que seria assim, uma versão do mel. Exato. Sólido. Exato, bem descrevido, bem descrito, bem certinho. Agora? Agora você toma os dois junto com o café, a tâmara e o café. Vou pegar mais um pedacinho. E aí você deixa dançar na boca, vai mastigando com o líquido, deixa dançar. Tâmara, morango e café. Isso, para que você tenha essa sensação da acidez e da doçura, porque o corpo já está presente no café. Você vai ter o equilíbrio. Uma delícia. Pode ir mastigando, sentindo que aquela acidez desagradável vai equilibrar com a doçura. O corpo vai tomar a sensação aveludada na boca. Sabe o ratatouille que fica cheio de estrelinhas? Está aparecendo isso em você agora, Dani. Eu jamais tinha imaginado Uma delícia, fazer né? isso na vida. E é muito gostoso. Uma delícia, porque você equilibrou os pontos principais, acidez, doçura e corpo. Nossa, gente, que delícia. Você aí de casa que está nos acompanhando, se permita viver esse momento, que é uma experiência aí diferenciada. Muito gostoso, né? Muito, inusitado, muito, né? muito. Quem imaginava? E isso, então, que eu estou fazendo agora, neste exato momento, é uma harmonização. Isso, é uma degustação guiada com harmonização. Degustação guiada com harmonização. Olha, gente, que sensacional. Muito bom. Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete, pessoal? Resultado na tela. Então, vamos lá. Alternativa mais votada, 45%. Um café, uma receitinha de café para quem tá só o estresse matinal. Tem muita gente, não sei se é o seu caso. Olha, ultimamente... Mas que acorda... que acorda um pouco complicado. O café, o preço nas alturas, que a gente não fica, né? Isso daí é um fato. Como o preço do café é normal, né? Não é nem esse aqui, né? que a gente está trazendo. Imagina esse. Complicado, imagina esse. E aí? Receita para café para tirar o estresse matinal? De verdade, Dani, sem florear muito, o café coado. Ele tem atributos para te acalmar, para te deixar com como fala, a região cerebral do córtex central, ele tem um estresse que fica ativado. Normalmente, quando a gente dorme pensando num problema, a gente acorda com essa sensação de não descansar. O café tem propriedades que ativa, na verdade, a ocitocina, que dá o hormônio do bem-estar.
Então você já vai ter só que demora de 15 a 30 minutos a absorção completa e dura de 3 a 6 horas, dependendo do quanto você toma de café. Então não vai se encher de café que você vai ter um efeito rebote e vai dar cansaço. Então no máximo 4 xícaras no dia, você já tem uma sensação de bem-estar, já acomodou um pouco seus estresses, os hormônios do estresse, da raiva e da euforia e baixou para o lado da sensação de bem-estar. Olha só, gente, que sensacional. Amanda, Brasil, somos bons produtores de café, na verdade, os melhores, mas precisamos ter bons consumidores, certo? Exato. Queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, que quer embarcar nessa, que se interessou por esse universo. O que você tem a nos dizer? Bom, primeiramente, entender que café é um organismo vivo e que, como tal, ele corresponde a todos os estímulos, a temperatura, a luz, a cheiros. Então, trate o café, comece a ver o café de forma de ser seu amigo. Invista em cafés bons, em boas torrefações, pequenos produtores, pessoas que torram o café na hora, moe o seu café na hora. Participe desse momento que a vida corre tanto, café te convida a um abraço entre você e ele. Então comece a ter uma experiência de prazer em fazer seu café. Isso daí é muito bacana, né? Porque muitas vezes a gente vive nessa correria do dia a dia e aí é tão importante a gente saber que esse momento, gente, é um momento de você com você. E aí você deve investir nesse momento, se preparar para esse momento e degustar esse momento. Isso. Gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente hoje. Foi muito especial. Quanto conhecimento, não é, que a gente não aproveitou nessa tarde. Aproveita, é claro, para deixar os contatos, gente. Para quem quiser conhecer mais do trabalho, né, da Amanda Ramos, fique à vontade. Instagram, Amanda H. Barista. Está aí dessa forma como Amanda está escrito. Barista, Amanda Barista com Hzinho, né? Com Depois. Hzinho. Isso. E WhatsApp 0 operadora 11 9 10 83 8909, correto? Corretíssimo, Dani. Gostaria demais de Muito agradecer. bom, obrigada. Olha, você sabe que suei aqui, viu, gente? Não foi fácil não, tá? Ela estudou muito. Tô preocupada aqui, viu? Tem que estudar mais pra vir pro programa da Dani. Não, eu fiquei com medo de fazer feio, porque eu falei, gente, é um universo tão novo pra mim. Imagina se eu não sei fazer Tá a de pergunta parabéns, certa. tá de parabéns. Parabéns mesmo, tá bem inteirada ao café. Isso aí é um produto nosso, nós temos que ter esse conhecimento. E Dani, você como apresentadora tá de parabéns, porque obrigada. Realmente me fez suar, viu, gente? Vou sair daqui e vou tomar um café. Vamos juntas? Vamos juntas. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Um excelente restinho de tarde para você. E a gente volta a se encontrar segunda a sexta às 16 horas. Até mais, gente. Espero que você tenha gostado. Bora de café? Bora de café.